Você já parou para pensar, com sinceridade, se suas orações têm realmente alcançado o coração de Deus? Ou será que, muitas vezes, está apenas falando para si mesmo, sem perceber? Há momentos em que ajoelhamos, abrimos a boca, mas o céu parece fechado. A alma clama, mas o eco é tudo o que retorna. Será que aquilo que você chama de oração tem sido ouvido? Ou está sendo bloqueado por barreiras invisíveis, espirituais, que ninguém lhe contou que existiam? E se eu te dissesse que há uma forma profunda, verdadeira e transformadora de se comunicar com o Criador? Uma forma que não depende das palavras bonitas que aprendemos a usar, nem da frequência com que falamos, mas de algo muito mais íntimo, mais sincero, mais espiritual. Existe um segredo escondido a olhos humanos, mas revelado nas páginas da Bíblia, anunciado por Jesus, não aos religiosos de fachada, mas àqueles que têm o coração quebrado, sedento por uma conexão viva com o Pai. Já sentiu como se suas orações fossem vazias, repetitivas, sem força? Já orou por algo com tanto fervor e mesmo assim teve a impressão de que Deus estava em silêncio ou até distante? Talvez a questão não seja o que você tem pedido, mas como você tem se apresentado diante dele. Talvez Deus esteja tentando lhe ensinar algo essencial sobre o modo correto de se relacionar com ele. E você ainda não percebeu. Neste vídeo, vamos caminhar juntos pelas Escrituras para entender, passo a passo, como a palavra de Deus nos orienta a orar com verdade. Vamos resgatar os princípios espirituais esquecidos, os ensinamentos simples e profundos que Jesus deixou sobre a oração, e também os comportamentos que silenciam ou liberam a presença de Deus em nossas vidas. Você precisa ouvir até o final, porque o 8º ensinamento que será revelado pode ser a chave para destravar algo extraordinário em sua vida de oração. Não ignore, não pule. Fique comigo. E se até aqui algo já tocou o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a orar de verdade. Compartilhe sua vivência, seu desejo, sua dúvida. Isso é muito importante, para mim, para o canal e para a nossa comunidade de fé. Deixe seu like, inscreva-se e ajude esta mensagem a alcançar quem mais precisa. Antes de mergulharmos na oração do Pai Nosso, reflita: qual é de fato o propósito da oração? Será que orar é apenas pedir? Ou é permitir-se ser transformado por aquele com quem estamos falando? Prepare-se, pois nas próximas linhas você vai descobrir verdades que talvez ninguém nunca te contou. Vai entender por que orações simples e sinceras movem o céu, enquanto orações decoradas e vazias mal saem do chão. Deus não ouve orações feitas por lábios que odeiam, por mãos que ferem, por corações que se recusam a perdoar. O céu não se abre para discursos bonitos de uma alma orgulhosa. Ele busca a verdade no íntimo, a humildade que confessa, o arrependimento que transforma. Essa é a oração que sobe. Essa é a voz que o trono escuta. E se isso já tocou seu espírito, escreva também nos comentários: Senhor, limpa meu coração para que minha oração seja ouvida. Isso não é um ritual, é fé em movimento. Deus não ouve apenas porque alguém fala. Ele ouve quando o coração de quem fala está limpo, sincero e disposto a ser moldado. A oração que parte de um coração indiferente à vontade divina, manchado pela hipocrisia ou dominado por intenções egoístas, se transforma em nada mais do que um eco vazio. E esse é o primeiro e mais importante alerta desta jornada. A forma como você vive fora da oração determina o poder da sua oração. Deus não se move por repetições. Ele não se comove com discursos bem montados, com vozes impostas ou com fórmulas decoradas. Ele não está interessado em orações bonitas. O que abre os céus é a verdade, é a quebrantação, é a vida alinhada com a palavra. Ele se revela ao coração que se expõe com arrependimento. O Salmo 66, versículo 18, declara com clareza: Se eu no coração contemplasse a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Sim,
Há desejos secretos, hábitos escondidos e pensamentos ocultos que sabotam sua oração antes mesmo que ela comece. O problema muitas vezes não está em Deus, está no que você insiste em manter em segredo. Enquanto você tentar impressioná-lo com aparência, ele permanecerá em silêncio. Mas no momento em que você abandonar as máscaras e se apresentar nu em sinceridade diante dele, o céu começa a se mover. A oração não é só o lugar onde Deus nos fala, é o lugar onde Deus nos revela a nós mesmos. E se essa verdade não estiver no centro da sua vida espiritual, você corre o risco de passar a vida toda orando, sem nunca ser verdadeiramente ouvido. Quantas vezes você já pediu libertação, mas manteve escondido aquele mesmo pecado? Quantas vezes orou por bênçãos, mas não foi bênção para ninguém? Quantas vezes chorou em oração, mas continuou indiferente à dor dos outros? A oração que toca o coração de Deus não nasce nos lábios, nasce na alma. Por isso Jesus, ao ensinar sobre a oração, foi direto. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Mateus 6:6. Esse quarto não é apenas um espaço físico, é um lugar espiritual onde não há fingimento. Um ambiente interior, onde a alma se despe de toda vaidade e apenas diz: Deus, eu preciso de ti e não tenho nada a esconder. Ezequiel 14:3 traz outra chave. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos em seus corações. Veja, eles não seguravam imagens nas mãos, mas carregavam dentro de si aquilo que tomava o lugar de Deus: orgulho, mágoa, vaidade, pecado. E é isso que bloqueia a oração. O céu não se fecha porque Deus se afastou. O céu se fecha porque seus próprios hábitos construíram muros entre você e o Pai. Talvez agora você comece a compreender por que certas orações parecem não surtir efeito. Não é que Deus não possa ouvir, é que Ele escolhe não ouvir enquanto o coração permanecer endurecido. Mas preste atenção, isso não é uma condenação, é um chamado à transformação. Você vai enxergar a profundidade do silêncio, a beleza da fé autêntica, a força do arrependimento e o poder que existe no perdão. Acima de tudo, vai aprender a orar como um filho que se lança nos braços do Pai. Não com máscaras, mas com a alma exposta, entregue, rendida. Reconhecer quando uma oração é verdadeiramente ouvida por Deus é um passo essencial para todo aquele que deseja uma vida espiritual autêntica. Mas antes de seguirmos nessa jornada profunda, eu te convido a dar um testemunho público de fé. Escreva agora nos comentários a frase "Paz em Cristo". Não é apenas uma frase, é uma declaração, um marco, um compromisso com sua busca por intimidade com o Senhor. Essa atitude simples, mas cheia de sentido, representa mais do que um comentário em um vídeo. Ela é uma semente lançada no terreno fértil do Espírito. E se você ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. O YouTube entende esse gesto como um sinal de relevância e começa a entregar essa mensagem a outras pessoas que também precisam aprender a orar corretamente, biblicamente, com entendimento. Você pode ser a ponte entre essa verdade e alguém que hoje está orando no escuro. Se você já comentou e curtiu, sinta-se honrado. Você está ajudando a espalhar a palavra viva que cura, instrui, liberta e transforma. E talvez você não saiba, mas milhares usam este canal como apoio espiritual porque vivem em locais sem igrejas ou em regiões onde ser cristão é um risco real. Sua curtida e sua palavra são luz para quem vive em sombra. Elas alcançam onde os pés não chegam. E se ainda não se inscreveu, aproveite este momento para se unir a essa comunidade de fé. Aqui, a oração não é teoria, é prática. A palavra não é decorativa, é direção. E a fé não é rotina, é alimento. Neste vídeo, mais do que nunca, você vai perceber que o modo como você fala com Deus pode determinar se será ou não ouvido. Essa verdade não é dura, é libertadora. Respire fundo.
Permita que o Espírito Santo abra os olhos do seu entendimento. Pegue sua Bíblia, silencie o que está ao redor e ouça com atenção, porque agora vamos começar a revelar, passo a passo, o que muitos ignoram e que pode ser o divisor de águas na sua vida espiritual. E a primeira revelação pode chocar você. 1. Quando o céu se fecha, a oração que Deus não ouve. Muita gente acredita que basta dobrar os joelhos e falar algumas palavras para ser automaticamente ouvido por Deus, como se o simples ato de orar fosse uma chave que abre os céus. Mas, será mesmo assim? A verdade revelada nas Escrituras é clara e direta. Nem toda oração é ouvida. A Bíblia afirma que há vozes que não atravessam os céus, palavras que não tocam o coração divino, súplicas que se perdem no vazio. Uma realidade dura, mas necessária para quem deseja autenticidade na fé. No livro de Isaías, capítulo 1, versículo 15, Deus fala com firmeza ao seu povo. Quando vocês estendem as mãos, eu escondo de vocês os meus olhos. Mesmo quando multiplicam as suas orações, não as escuto, porque as suas mãos estão cheias de sangue. É uma declaração contundente. O Senhor, o Deus que vê tudo, que ouve tudo, diz que há momentos em que ele se recusa a ouvir. Não por falta de amor, mas por excesso de justiça. Não por frieza, mas por santidade. O problema não está na frequência da oração, está na condição do coração. Deus, em sua misericórdia, abre portas sempre que há arrependimento verdadeiro. Provérbios 28:9 é claro: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, se você ignora a palavra de Deus na prática da sua vida, não espere que ele escute sua voz só quando o desespero aperta. A oração não é um botão de emergência, é um relacionamento cultivado com humildade, obediência e verdade diária. Mas que fique claro, isso não significa que você precisa estar perfeito para orar. Pelo contrário, Deus ama a oração imperfeita de um pecador sincero muito mais do que a oração sofisticada de um coração falso. Jesus deixou isso evidente na parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18, 10, 14. O fariseu se enchia de palavras belas, se exaltava por suas obras, falava como se Deus lhe devesse atenção. Mas o publicano mal conseguia levantar os olhos. Sua oração foi apenas: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E foi ele o que mal conseguia falar, quem foi ouvido. Se essa mensagem falou contigo até aqui, escreva nos comentários: Senhor, tira de mim todo ídolo oculto e ensina-me a orar com verdade. Essa frase pode ser o início de um novo ciclo espiritual na sua vida. E se puder, curta este vídeo, compartilhe. Faça com que essa palavra alcance outras vidas que também precisam entender o caminho da oração verdadeira. E foi justamente ele, o mais simples, o mais quebrado, o que não tinha nada a oferecer além da própria miséria, que saiu justificado. Porque a oração não é sobre performance, é sobre presença. Deus não está à procura de quem ora bonito. Ele busca os que oram verdadeiro. E se você chegou até aqui lendo com o coração aberto, talvez seja porque algo dentro de você já reconhece essa verdade. Talvez você esteja cansado de orações que não passam do teto. Talvez seu espírito esteja sedento por uma conexão real, viva, transformadora com o Pai. Então, escute isso com atenção. A chave que abre o céu é a verdade. Volte ao lugar da verdade. Antes de orar, examine o seu coração. Se há mágoa, perdoe. Se há pecado, confesse. Se há orgulho, quebre-o. Se há frieza, clame por fogo. Porque quando o coração se rende, o céu se abre. 2. A linguagem que o céu entende. A sinceridade desarmada. Existe uma linguagem que atravessa os céus com força. Uma linguagem que rompe barreiras espirituais, que rasga os véus do invisível e alcança diretamente o trono da graça. E essa linguagem não é o hebraico, nem o grego, nem o latim.
Não está feita de palavras pomposas ou expressões litúrgicas. A linguagem que Deus entende é a sinceridade desarmada, aquela que nasce do mais profundo da alma, que não busca impressionar, mas expor com honestidade cada canto do coração. Muitos ainda confundem oração com performance. Preocupam-se em dizer tudo certinho, em parecer piedosos, espirituais, dignos. Mas a oração não é um teatro. Deus não procura atores, Ele busca filhos. Há espaço para reverência, sim, mas não para fingimento. Em Mateus 6:7, Jesus é claro: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. O problema não é a quantidade de palavras, mas a vaidade com que elas são ditas. Deus não se ofende com suas fraquezas. Ele já conhece cada dor, cada dúvida, cada angústia, antes mesmo que você consiga transformar em palavras. E mesmo assim, Ele quer ouvir você. Porque na sinceridade há comunhão. E na comunhão acontece algo sagrado, a cura. Essa é uma verdade espiritual profunda. A sinceridade na oração não muda Deus, ela muda você. Ela reorganiza o caos interior. Ela limpa os olhos da alma. Ela derruba as defesas que você ergueu, até mesmo contra o próprio Deus. E quando isso acontece, a oração deixa de ser um ritual e se torna uma entrega, feita não apenas com palavras, mas com todo o ser. Jesus, em sua oração no Getsêmani, nos deu o exemplo mais puro disso. Ele sabia o que estava por vir, sabia da dor, da cruz, do abandono, e ainda assim orou com verdade. Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Isso não é resignação cega, isso é sinceridade absoluta. Ele não disfarçou sua dor. Disse: Pai, está pesado, mas também afirmou: eu confio em ti. É isso que o Pai espera de você, que a oração seja real, que mesmo na dor haja confiança. Por isso, antes de orar novamente, pergunte a si mesmo: estou sendo honesto com Deus? Ou estou tentando agradá-lo com palavras que nem eu acredito? Porque Deus não abençoa versões inventadas. Ele abençoa quem você é, com suas lágrimas, suas lutas, seus conflitos e seu desejo sincero de ser ouvido e transformado. A oração não é o lugar onde você impressiona a Deus, é o lugar onde você se entrega a Ele. 3. O perdão como porta de acesso à presença de Deus. Existe uma chave espiritual que destranca portas que há muito tempo estão fechadas na vida de muitos cristãos. Essa chave tem nome: perdão. Jesus nos ensinou repetidamente que antes de falarmos com Deus, devemos observar como andam nossos relacionamentos com os outros. O perdão não é apenas uma questão emocional ou moral, é uma questão espiritual. A falta de perdão bloqueia a graça, impede a comunhão com Deus e silencia a oração. Em Marcos 11:25, Jesus é direto: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Aqui não há espaço para interpretação simbólica. O perdão que você recebe de Deus está diretamente ligado ao perdão que você oferece aos outros. Se sua oração não flui, talvez a raiz esteja em um coração carregado de mágoas antigas, ressentimentos silenciosos, feridas não resolvidas. Quantos cristãos oram com fervor, clamam com lágrimas, suplicam com intensidade, mas continuam amarrados à raiva, à dor não tratada, ao orgulho que se recusa a liberar o outro. A alma se contorce por dentro, enquanto os lábios recitam palavras que não sobem. E por quê? Porque um coração preso ao rancor não está preparado para receber paz. É como tentar acender uma lâmpada num cômodo com a porta trancada. A luz existe, mas a porta está fechada. E o perdão é a chave, não apenas em direção ao outro, mas em direção a Deus. Na oração do Pai Nosso, o perdão não está ali por acaso. Ele está no centro da oração. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Você já parou para pensar na profundidade disso? Ao orar assim, você está dizendo a Deus: Senhor, trata-me da mesma forma que eu trato quem me feriu. E você está mesmo disposto a isso? A oração não é moeda de troca, não é barganha espiritual, é encontro, é relacionamento. E é por isso que muitas vezes a oração mais poderosa não é a mais longa, nem a mais alta, nem a mais chorosa. Às vezes, a oração que mais agrada a Deus é aquela murmurada no escuro, quando a alma já não tem mais forças nem para se explicar. Porque é nesse momento, quando não temos mais o que oferecer, que entregamos a Ele o que mais importa, nossa verdade. Quando Jesus nos ensina a entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Pai em secreto, Mateus 6,6, Ele está nos convidando a um espaço onde não existe plateia. Um lugar onde não há aplausos nem julgamentos. É nesse ambiente sagrado que a oração se torna viva. Porque ali não importa o como se ora, importa quem está orando. Quem é você quando ninguém está olhando? Essa é a versão que Deus quer ouvir. A oração verdadeira começa quando a máscara cai. Lembra-se de Ana, a mãe de Samuel. Em 1 Samuel 1, vemos uma mulher humilhada, estéril, aflita. Ela não tinha palavras bonitas. Ela apenas movia os lábios e chorava. Eli a julgou, achando que estivesse embriagada. Mas Deus entendeu perfeitamente, porque Deus ouve os sons que o coração emite, mesmo quando os lábios se calam. Sua oração era feita de dor, de esperança insistente, de alma quebrada. E foi essa oração, sem forma, mas cheia de verdade, que gerou um profeta. A oração verdadeira não exige aparência espiritual. Ela exige entrega. Ela começa quando você ora com a alma exposta, com as feridas abertas, com os medos à mostra. Quando você fala com Deus sem filtros, sem defesas, sem ensaios, você está falando na única linguagem que o céu jamais ignora. Quantas vezes você tentou esconder de Deus o que ele já sabia? Quantas vezes se apresentou a ele como alguém que não era, tentando parecer forte quando, por dentro, seu coração gritava por socorro? Não é errado chegar a Deus com fraquezas. Errado é fingir que elas não existem. Deus não é um auditor. Deus é Pai. Ele não quer avaliar sua oração como se estivesse corrigindo uma redação. Ele quer acolher sua alma. Ele quer ouvir o que é verdadeiro, mesmo que seja feio, confuso ou doloroso. A Bíblia está cheia de exemplos de orações sinceras. Davi, por exemplo, não era perfeito, mas foi chamado homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era verdadeiro. Nos Salmos, Davi orava com tudo o que carregava. Com medo, com raiva, com tristeza, com culpa, com gratidão. No Salmo 13, ele clama: Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi não fingia uma fé inabalável. Ele confessava sua angústia, sua confusão, seu sentimento de abandono. E sabe por quê? Porque ele sabia que Deus o amava o suficiente para suportar sua verdade. Talvez seja a hora de você fazer o mesmo. Talvez seja a hora de parar de tentar parecer forte diante de Deus. Talvez tudo o que Ele esteja esperando de você seja a sua verdade. Diga que está cansado, diga que está duvidando, diga que tem medo, mas diga com sinceridade, porque essa é a oração que o Pai quer ouvir. Se essa palavra está tocando seu coração agora, escreva nos comentários: Deus, hoje eu oro com a minha verdade. Isso é fé, isso é entrega. E isso pode ser o início de uma transformação profunda na sua caminhada espiritual. Mas atenção, fé não é otimismo, não é pensamento positivo, não é esperança vaga. A fé ensinada por Jesus é muito mais. É confiança inabalável no caráter de Deus. Fé é dizer: mesmo que eu não entenda, eu creio. Mesmo que eu não veja, eu continuo confiando. Mesmo que tudo ao redor diga não, o meu espírito permanece dizendo: Deus pode, Deus sabe, Deus cuida.
Se essa palavra tocou o seu coração, escreva agora nos comentários: Senhor, eu creio antes de ver. Esse pequeno gesto é uma declaração de fé pública e também uma semente espiritual. Não se esqueça de curtir este vídeo. Esse ato simples pode levar essa mensagem a muitas outras vidas que precisam reencontrar a fé. Confiar em Deus é crer na sua soberania e na sua bondade, não porque tudo vai acontecer do nosso jeito, mas porque mesmo que não aconteça, Ele continua sendo bom. A vontade dele é perfeita, ainda que nem sempre seja compreendida. A mulher do fluxo de sangue, em Marcos 5, 25, 34, é um dos exemplos mais belos dessa fé madura. Ela não fez uma oração longa, não proferiu palavras elaboradas, não teve tempo de construir um discurso bonito. Apenas disse consigo mesma: se eu apenas tocar em suas vestes, ficarei curada. E ela tocou, e foi curada. Aquela fé silenciosa, ousada e confiante ativou um milagre. Jesus parou, olhou para ela e declarou: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Essa passagem nos revela uma dimensão espiritual profunda. A fé atrai o olhar de Deus mesmo em meio à multidão. Ela tem um som que o céu reconhece, uma vibração que atravessa a eternidade e alcança o coração do Pai. Mas é importante lembrar: a fé que move o coração de Deus não é uma fé sem lutas. Ela convive com o medo, com a dúvida, com a espera. A diferença é que mesmo em meio a essas emoções, ela decide crer. Pense em Abraão. Ele recebeu uma promessa, seria pai de uma grande nação. Mas o tempo passou e nada acontecia. Ainda assim, ele perseverou. Em Romanos 4:20, lemos: Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Isso é fé madura. A fé que não espera ver para louvar, mas que louva enquanto espera. E é essa fé que nos ensina a orar com mais profundidade. Uma fé que não apenas pede, mas que agradece antes mesmo da resposta chegar. Não por acaso, Paulo nos orienta em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Repare, a ação de graças vem antes da resposta, porque a fé verdadeira agradece antecipadamente, não porque vê, mas porque confia em quem prometeu. A ausência de respostas imediatas não significa ausência de Deus. Muitas vezes é justamente nesse terreno duro da espera que a fé é forjada. Oramos por cura e ela não vem, por provisão e ela demora, por reconciliação e o silêncio continua. E é nesses momentos que a fé deixa de ser teoria e se torna vida, porque a fé não é medida pelo número de milagres que você já viu. Ela é medida pela firmeza com que você continua orando, mesmo quando o milagre ainda não chegou. Fé é isso, crer porque conhece o Deus a quem serve. Jesus disse em Mateus 17:20, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Essa é uma verdade profunda. Muitos dizem amém, sem compreender o que estão declarando, mas Deus leva isso a sério. Isso não é uma frase poética, é uma lei espiritual. E enquanto houver divisão na terra, não haverá reconciliação plena com o céu. Perdoar não é esquecer, não é fingir que nada aconteceu, não é justificar o erro. Perdoar é soltar o peso, é abrir mão da vingança, é libertar o outro e a si mesmo, para que Deus trate da situação com sua justiça e graça. Veja o exemplo de José, filho de Jacó. Ele foi traído, vendido, humilhado. Teve motivos reais para guardar mágoa, mas quando teve a chance de revidar, escolheu restaurar, escolheu perdoar. E essa decisão não apenas libertou os seus irmãos, libertou a ele mesmo. Em Gênesis 50:20, ele declara com fé e maturidade: Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem,
para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Perdoar é isso. É confiar que Deus transforma a dor em propósito, que Ele dá sentido ao que parecia injusto, que Ele cura, reconcilia, restaura. Se até aqui essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a perdoar de verdade. Isso pode ser o passo que faltava para o céu se abrir sobre sua vida. O perdão, neste caso, foi uma ponte entre o sofrimento e a missão, entre a dor e o propósito. E talvez seja justamente isso o que você está precisando agora: construir uma ponte entre sua oração e a resposta de Deus. E essa ponte, inevitavelmente, passa pelo território do perdão. Quantas vezes você já disse: eu oro tanto, mas nada muda? Em muitos casos, a resposta não está no que você tem pedido, mas na pergunta que ainda não fez: a quem eu ainda preciso perdoar? O perdão não é um prêmio que o outro merece. É um presente que você se dá, um gesto de liberdade interior. Enquanto você mantém alguém trancado no calabouço da mágoa, é você quem segura a chave. E mais do que isso, é você quem permanece preso lá dentro. Jesus, pendurado na cruz, com o corpo dilacerado e o coração em agonia, proferiu uma das frases mais impactantes de toda a história: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Naquele instante de dor extrema, o perdão se tornou redenção. A oração se transformou em ponte entre o céu e a terra. Ele não orou pedindo vingança, não orou por destruição. Ele orou pela libertação dos que o feriram. E é isso que nós também somos chamados a fazer: transformar a dor em intercessão, a indignação em compaixão, a amargura em libertação. É impossível falar com Deus de verdade mantendo os punhos cerrados contra aqueles que nos feriram, porque orar é abrir as mãos, é abrir o coração, é abrir espaço para que o Espírito Santo nos molde à imagem de Cristo. E Cristo é perdão encarnado. Cada vez que você decide perdoar, mesmo sem sentir vontade, mesmo sem ver arrependimento no outro, você está se tornando mais parecido com Jesus. E isso, por si só, é uma oração poderosa, porque expressa com atitudes aquilo que muitas vezes nossas palavras não conseguem dizer. 5. A confiança que sustenta a oração. Orar como quem sabe com quem está falando. A oração sem confiança é como um barco à deriva. Flutua por um tempo, mas logo se perde no mar da dúvida. Muitos oram, mas no fundo não acreditam de verdade que Deus está ouvindo. Pronunciam palavras de fé, mas abrigam no coração o medo, o desânimo, a dúvida silenciosa. E é justamente por isso que não experimentam transformação. Porque a oração que move o céu não é a mais bonita, é a mais confiante. Aquela que continua orando mesmo quando não se vê nada, mesmo quando o silêncio parece interminável, mesmo quando a dor grita mais alto que a esperança. Confiar em Deus ao orar não é um detalhe da fé, é a essência dela. É a raiz da oração que nasce da comunhão e da entrega. Jesus foi claro ao dizer em João 15:7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Note bem, não é uma promessa vazia, é uma condição. A oração eficaz nasce de um relacionamento contínuo, de um coração que permanece em Cristo e guarda suas palavras. Ou seja, não se trata de orar com técnica, mas de orar com aliança. É por isso que confiar não é apenas acreditar que Deus pode. É saber que Ele quer, que Ele sabe o que faz e que Ele age com perfeição, mesmo quando não entendemos. É abrir mão do controle. É orar como Jesus no Getsêmani e dizer: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Essa é a oração mais poderosa que um cristão pode fazer, a que se rende, a que não condiciona a fé ao resultado,
a que permanece firme mesmo sem respostas, porque a confiança verdadeira diz: mesmo que o milagre não aconteça como espero, ainda assim confio que o Senhor está comigo, e isso basta. Tiago reforça isso com força e verdade. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Tiago 1, 6, 7. Essas palavras não foram escritas para condenar, mas para despertar. A dúvida é um vírus que corrói a oração. Não porque Deus se recusa a ouvir, mas porque o coração dividido não consegue receber o que ele deseja dar. É como um recipiente rachado. A água vem, mas se perde. Confiar em Deus não é esperar que tudo aconteça como você sonhou. É descansar mesmo assim. É como a criança que deita no colo do pai sem saber para onde está indo, mas dorme tranquila porque conhece quem a carrega. Esse é o coração que confia. Ele ora e depois da oração segue em paz. Apresenta os pedidos, mas não se desespera na espera, porque sabe que o tempo de Deus é perfeito e que mesmo no silêncio o Pai está agindo nos bastidores da eternidade. Romanos 8:28 confirma isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A confiança é o que sustenta a oração quando o chão se abre, quando os diagnósticos são ruins, quando as portas se fecham, quando a perda parece irreparável. É aí que orar deixa de ser um ritual e se transforma em ato de resistência espiritual. Se essa palavra falou com você até aqui, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a confiar mesmo no silêncio. Seu comentário pode levantar outras vidas. E se ainda não curtiu, faça isso agora. Você ajuda esta mensagem a alcançar outros corações que também estão tentando orar em meio à dor. A fé verdadeira não ignora a dor. O próprio Jesus, ao saber da morte de Lázaro, chorou, mas diante do túmulo orou com confiança. Suas palavras foram claras: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. João 11, 41 e 42. Repare, ele agradeceu antes do milagre acontecer. Isso é fé madura. Isso é confiança plena. Ele não esperou ver Lázaro ressuscitado para crer. Ele creu antes e orou como quem já sabia. A resposta já estava a caminho. Talvez essa seja a chave que está faltando na sua vida de oração. Parar de orar como quem implora e começar a orar como quem confia. Orar como quem sabe que Deus já está presente, na dor, no processo, na espera, na resposta. Porque a confiança não elimina o sofrimento, mas transforma o modo como você caminha por ele. Ela sustenta os pés quando eles querem desistir. Ela fortalece quando a esperança começa a desvanecer. Ela te lembra que o Pai está vendo o que você ainda não vê, ouvindo o que você ainda não consegue dizer e preparando o que você ainda não pode compreender. Então, da próxima vez que for orar, respire fundo antes de começar. Silencie o coração e diga a Deus, com toda a verdade que houver em você: Senhor, eu não sei o que tu vais fazer, mas eu confio, eu entrego, eu descanso. Essa é a oração que muda destinos, porque essa é a oração de quem conhece o caráter do Deus a quem serve. A oração feita com confiança não é apenas escutada, é honrada, porque Deus responde à fé com fidelidade e a entrega com glória. A alma que confia, ainda que atravessando vales escuros, encontra luz, direção e paz. 6. A fé que move os céus. Quando crer é mais importante do que pedir. A fé é o fio invisível que conecta a terra ao céu, o agora ao eterno, a fragilidade humana ao poder divino. Sem fé, a oração se torna um discurso vazio, uma conversa monótona com um céu fechado. Mas quando a fé, mesmo pequena, mesmo tremendo, a oração ganha corpo, ganha asas, ganha poder.
Jesus foi direto ao declarar em Marcos 11:24: tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Essa não é uma fórmula mágica, é uma revelação espiritual, uma chave do reino. A oração verdadeira não é apenas falar com Deus, é crer que Ele está agindo, mesmo quando nada muda por fora. Crer antes de ver, esse é o maior desafio da vida espiritual. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Essa convicção no invisível transforma uma simples oração em um ato sobrenatural. O silêncio na oração não é a ausência de fé. É a maturidade espiritual de quem compreende que orar não é apenas apresentar pedidos, é também escutar os propósitos. É a postura interior de quem diz: Pai, eu já falei o que precisava. Agora me ensina a ouvir o que eu nem sabia que precisava. Esse tipo de escuta exige algo raro nos nossos dias: disposição para esperar. E aqui, esperar não significa estar passivo, significa estar presente. É reconhecer que Deus está agindo mesmo quando nada parece acontecer. Que o simples ato de estar com Ele, em silêncio, já é transformação em curso. Mas nem sempre esse silêncio é confortável. Ele nos obriga a encarar o que tentamos esconder por trás das palavras. Ele nos confronta com nossas inquietações, dúvidas, medos e contradições. E por isso mesmo, o silêncio pode curar. Ele revela o que está oculto, desarma defesas, limpa a alma e fortalece o espírito. Muitos fogem do silêncio porque temem o que vão ouvir. Outros acreditam que Deus não está ali, mas a verdade é que Deus está presente no silêncio. E muitas vezes esse silêncio é um teste, não de paciência, mas de entrega. Talvez em sua vida de oração você tenha sentido que Deus está calado, que Ele não responde, que o céu está em silêncio absoluto. Mas e se esse silêncio não for rejeição? E se for preparação? E se o que parece vazio for, na verdade, Deus esvaziando seus medos para te encher de discernimento? O Salmo 62, versículo 1 declara: a minha alma espera silenciosa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Essa espera silenciosa é rendição, é confiança plena, é adoração sem palavras. É como dizer com o coração: Senhor, eu não preciso entender tudo agora. Basta saber que Tu estás aqui. Essa postura muda nossa forma de orar. Passamos de exigentes a adoradores, de ansiosos a confiantes, de faladores a ouvintes. E nesse processo, o Espírito Santo encontra espaço para nos guiar, porque a voz de Deus raramente vem em gritos. Ela vem em paz, em convicção, em clareza, em direção. Mas para ouvir, é preciso treinar a alma. E o treino começa no silêncio voluntário. Não o silêncio vazio, mas um silêncio cheio de fé. Por isso, da próxima vez que você entrar no seu quarto para orar, experimente algo diferente. Não fale, apenas fique, sente-se, feche os olhos, respire, sinta a presença do Pai. Permita que o ambiente sagrado do silêncio revele o que nenhuma palavra consegue expressar. Fique ali sem pressa. Espere como quem ama, não como quem exige. Porque Deus responde, no tempo dele, do jeito dele. E muitas vezes a resposta já está ali, mas você ainda não estava calmo o suficiente para perceber. Quando esse silêncio se torna hábito, ele permeará toda a sua vida. Ele te acompanhará no trabalho, no trânsito, nos momentos difíceis. Você carregará um lugar secreto dentro de si, um refúgio espiritual permanente onde Deus fala continuamente e você aprende a escutar. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a te ouvir no silêncio. Sua palavra pode tocar outras almas sedentas que precisam entender que o céu, às vezes, responde com quietude. Por isso, antes de dobrar os joelhos novamente, pare, respire. Lembre-se de quem ainda ocupa um espaço doloroso na sua memória. Pergunte ao Espírito Santo: Senhor,
Há algo não resolvido dentro de mim? E se houver, não hesite. Libere o perdão. Faça isso como um ato de fé, como uma oração silenciosa que, aos olhos de Deus, ecoa mais alto do que 1000 clamores. Porque quando o perdão é liberado, o céu se abre. A oração ganha asas e a presença de Deus invade lugares da alma antes inalcançáveis. 4. O silêncio que fala mais alto. Quando Deus responde no vazio. Há momentos em que o maior erro na oração não está no que dizemos, mas no fato de não sabermos silenciar depois de dizer. Muitos se aproximam de Deus como se estivessem diante de um balcão de pedidos. Falam, listam suas necessidades, despejam suas dores e então se levantam, saem e seguem como se tivessem feito tudo certo. Mas não deram a Deus a chance de responder. E como pode uma conversa ser verdadeira se apenas um dos lados fala? O silêncio, muitas vezes, é o lugar onde Deus mais claramente se revela. É quando cessam as vozes de fora. É quando os barulhos internos se aquietam. É nesse lugar secreto e profundo, sem palavras, que a alma começa a escutar o que só o Espírito pode dizer. Jesus nos deixou esse exemplo repetidas vezes. Ele se afastava das multidões, procurava os montes, os desertos, os lugares ermos. Em Lucas 5,16 lemos: Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Note, o texto não diz que ele falava o tempo todo, ele orava. E orar, para Jesus, também incluía esperar em silêncio, ouvir em quietude, descansar na presença do Pai. Vivemos num mundo barulhento, um mundo onde há ruído por todo lado, nas redes sociais, nas notificações incessantes, nas comparações, nas opiniões alheias, nas preocupações que nos rondam dia e noite. Mas a alma não escuta a voz de Deus nesse caos. Por isso, o silêncio é mais do que ausência de som, é presença plena. É o santuário onde a fé se aprofunda, onde a confiança amadurece, onde a direção divina se revela. É onde você não ouve com os ouvidos, ouve com o coração. Se essa palavra tem falado com você, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a ouvir no silêncio. Seu comentário é um sinal público de fé e também pode ser a resposta que alguém precisa ler hoje. Não se esqueça de curtir este vídeo, pois cada gesto como esse ajuda esta mensagem a alcançar outros corações. Vivemos em um mundo que não nos permite um segundo de calma. As notificações não param, as vozes externas gritam, as internas então nem se calam. Mas saiba disso, Deus não compete com o barulho. Ele não grita por atenção, ele sussurra. E só aqueles que aprendem a silenciar conseguem ouvir esse sussurro. O sussurro que restaura, corrige, orienta e fortalece. O profeta Elias é um exemplo claro disso. Depois de enfrentar os profetas de Baal, esgotado emocional e espiritualmente, fugiu para o deserto, mergulhado em desespero. No Monte Horebe, ele esperava uma manifestação divina impactante, talvez um terremoto, um vento impetuoso ou fogo caindo do céu. Mas, em 1 Reis 19:12, lemos algo surpreendente. Depois do fogo, um sussurro suave e tranquilo. E foi nesse sussurro que Deus estava. O Senhor não veio na força dos elementos, mas na suavidade do silêncio. Foi naquele momento quase imperceptível que Elias recebeu a direção que transformaria sua caminhada. Isso nos ensina algo valioso. A resposta de Deus nem sempre vem embalada em sinais visíveis. Muitas vezes, ela chega envolta no silêncio da confiança. A oração por paz se manifesta nas suas palavras pacificadoras. A oração por justiça se concretiza nas suas atitudes justas. A oração por cura se encarna no cuidado com os feridos da vida. Esse é o milagre da coerência espiritual. A união entre fé e obras, entre céu e terra, entre palavras e atitudes.
Portanto, se você tem orado com fervor, mas ainda não viu o fruto que espera, talvez a pergunta mais importante de hoje seja: estou disposto a me tornar parte da resposta que estou pedindo a Deus? Porque o céu age através de pessoas dispostas. Deus não quer apenas ouvir sua oração. Ele quer te usar como resposta para ela. Ele quer te transformar na mudança que você deseja ver no mundo. E quando isso acontece, a oração deixa de ser um momento. Ela se torna uma vida inteira, consagrada à vontade do Pai. 8. O Pai Nosso, a estrutura divina da oração que transforma vidas. Em meio a tantas dúvidas sobre como se comunicar com Deus, Jesus nos deixou algo precioso, não uma fórmula mágica, mas um modelo espiritual completo. Quando os discípulos em humildade pediram: Senhor, ensina-nos a orar, Jesus não os entregou a rituais complicados. Ele ensinou o Pai Nosso, uma oração curta, mas repleta de sabedoria eterna. Cada linha é uma chave. Cada expressão contém princípios espirituais que revolucionam a forma como falamos com o Criador. A oração começa assim: Pai Nosso, e só essas duas palavras já são um mundo de revelações. Pai revela intimidade, afeto, proximidade, e Nosso revela comunidade, fraternidade, unidade. Não é meu Pai isolado no meu egoísmo, é nosso Pai que nos une como irmãos em Cristo. Essa abertura já nos posiciona. Não oramos como súditos distantes, mas como filhos amados. E não oramos sozinhos, mas com um coração coletivo, lembrando que o reino é feito de comunhão, não de individualismo. Se essa mensagem está tocando sua vida, escreva nos comentários: Pai Nosso, que estás comigo em cada oração. E se ainda não curtiu, faça isso agora. Sua interação ajuda essa palavra a alcançar quem mais precisa entender que a oração não é apenas o que dizemos, mas o que decidimos viver depois que falamos com Deus. Pai Nosso que estás nos céus não é apenas uma saudação litúrgica, é uma declaração teológica e emocional poderosa. Ao chamarmos Deus de Pai, reconhecemos nossa identidade de filhos. Reconhecemos a proximidade, o amor, o acesso. Não oramos a um juiz distante, nem a uma força impessoal que governa o universo com frieza. Oramos a um Pai que nos ama, que nos conhece, que nos acolhe. Um Pai que está no céu, sim, mas que também habita dentro de nós. E ao dizermos nosso, compreendemos que mesmo em oração íntima, nunca estamos sozinhos. Fazemos parte de uma família espiritual maior. Nossa súplica tem eco. Nossa fé é parte de um corpo. O Pai é meu, mas também é teu. Também é nosso. A segunda linha: santificado seja o teu nome. Nos ensina que a oração deve começar com adoração e não com petições. Antes de pedir, nós exaltamos. Antes de clamar, nós reconhecemos quem Ele é. Santificar o nome de Deus é lembrar sua santidade, majestade, pureza, soberania. É colocar o coração no lugar certo. Quando você começa orando assim, sua alma se alinha. Seus problemas perdem tamanho, suas ansiedades perdem força, porque quando exaltamos a grandeza de Deus, redimensionamos a nossa realidade. É como alinhar a bússola da alma antes de qualquer direção. Sabemos para onde apontar. Em seguida, Jesus nos ensina: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa talvez seja a parte mais profunda e desafiadora da oração, porque aqui entregamos o controle. Aqui reconhecemos que os planos de Deus são mais altos, que a vontade dele é melhor, mesmo quando não entendemos. Orar pelo reino é desejar que a justiça, o amor, a paz e a santidade do céu desçam e se manifestem na terra, começando dentro de nós. E pedir que a vontade de Deus se cumpra é um ato de rendição. Exige maturidade, coragem, fé, porque muitas vezes a vontade dele nos leva por caminhos que não escolheríamos.
mas que nos conduzem exatamente para onde precisamos estar. Logo depois, Jesus nos conduz a um ponto essencial. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui, aprendemos sobre dependência diária. É um convite à confiança, à gratidão renovada a cada manhã. Ao pedir pelo pão de hoje, aprendemos a viver o agora, sem ansiedade pelo amanhã. Reconhecemos que tudo vem do alto e que o mesmo Deus que sustentou ontem é fiel para prover hoje e será suficiente amanhã. A oração nos reposiciona no tempo da graça. Ela nos ensina que Deus não nos dá o que queremos de uma vez só, mas o necessário para hoje, para que confiemos nele a cada passo. Depois, Jesus toca o coração da nossa humanidade. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como refletimos antes, essa linha carrega peso espiritual profundo. Ao pedirmos perdão, reconhecemos nossa falha, nossa limitação, nossa necessidade de misericórdia. E ao declararmos que perdoamos, assumimos o compromisso de liberar a mesma graça que queremos receber. Essa parte da oração é uma ponte espiritual entre arrependimento e reconciliação. Não há oração eficaz sem ambos. O perdão, tanto o recebido quanto o concedido, é o selo de autenticidade de uma vida de oração. Por fim, Jesus encerra com o pedido por proteção. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa súplica é um reconhecimento de que somos vulneráveis, de que sozinhos não conseguimos vencer todas as batalhas, de que a tentação é real, de que o mal existe, mas acima de tudo, é um reconhecimento de que Deus é nosso escudo, nossa força, nossa segurança. Orar assim é clamar por discernimento, por sabedoria, por força para perceber o mal, resistir ao pecado e permanecer de pé. O Pai Nosso não é uma oração decorativa. É uma estrutura espiritual profunda. Cada linha é uma chave. Cada frase é uma semente. E quando oramos com entendimento, essa oração transforma vidas, renova mentes e molda corações. Se essa reflexão te tocou, escreva nos comentários: Pai Nosso, que estás comigo em cada detalhe. E não se esqueça de curtir esta mensagem. Você estará ajudando essa verdade a alcançar outros filhos do Pai, que hoje só precisam de um toque de fé para voltarem a orar com verdade. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui, encerramos a oração com um gesto de rendição e humildade. Reconhecemos nossa vulnerabilidade, admitimos que não somos fortes o suficiente sozinhos. Clamamos pela presença constante do Pai, que nos guia, nos guarda e nos livra das armadilhas do inimigo e das fraquezas do próprio coração. Essa súplica final é um lembrete de que, mesmo em oração, ainda estamos em campo de batalha. E é justamente por isso que a oração é o escudo que nos mantém de pé. O Pai Nosso, portanto, não é apenas uma oração a ser repetida, é um estilo de vida. Um mapa espiritual, um reflexo de maturidade, um convite à transformação. Quando oramos com consciência de cada palavra, deixamos de apenas falar com Deus e passamos a caminhar com Ele. Cada linha nos reposiciona, nos lembra quem Ele é, nos lembra quem nós somos e nos ensina o que significa viver alinhados com Sua vontade. Infelizmente, muitos recitam o Pai Nosso como quem repete um mantra de forma automática, sem compreender a profundidade espiritual que essas palavras carregam. Mas quando essa oração é feita com o coração desperto, com reverência, com entendimento, ela se transforma em uma das experiências mais poderosas que um cristão pode viver. A oração por paz se manifesta nas suas palavras pacificadoras. A oração por justiça se concretiza nas suas atitudes justas. A oração por cura se encarna no cuidado com os feridos da vida. Esse é o milagre da coerência espiritual. A união entre fé e obras, entre céu e terra, entre palavras e atitudes.
Portanto, se você tem orado com fervor, mas ainda não viu o fruto que espera, talvez a pergunta mais importante de hoje seja: estou disposto a me tornar parte da resposta que estou pedindo a Deus? Porque o céu age através de pessoas dispostas. Deus não quer apenas ouvir sua oração. Ele quer te usar como resposta para ela. Ele quer te transformar na mudança que você deseja ver no mundo. E quando isso acontece, a oração deixa de ser um momento. Ela se torna uma vida inteira, consagrada à vontade do Pai. 8. O Pai Nosso, a estrutura divina da oração que transforma vidas. Em meio a tantas dúvidas sobre como se comunicar com Deus, Jesus nos deixou algo precioso, não uma fórmula mágica, mas um modelo espiritual completo. Quando os discípulos em humildade pediram: Senhor, ensina-nos a orar, Jesus não os entregou a rituais complicados. Ele ensinou o Pai Nosso, uma oração curta, mas repleta de sabedoria eterna. Cada linha é uma chave. Cada expressão contém princípios espirituais que revolucionam a forma como falamos com o Criador. A oração começa assim: Pai Nosso, e só essas duas palavras já são um mundo de revelações. Pai revela intimidade, afeto, proximidade, e Nosso revela comunidade, fraternidade, unidade. Não é meu Pai isolado no meu egoísmo, é nosso Pai que nos une como irmãos em Cristo. Essa abertura já nos posiciona. Não oramos como súditos distantes, mas como filhos amados. E não oramos sozinhos, mas com um coração coletivo, lembrando que o reino é feito de comunhão, não de individualismo. Se essa mensagem está tocando sua vida, escreva nos comentários: Pai Nosso, que estás comigo em cada oração. E se ainda não curtiu, faça isso agora. Sua interação ajuda essa palavra a alcançar quem mais precisa entender que a oração não é apenas o que dizemos, mas o que decidimos viver depois que falamos com Deus. Pai Nosso que estás nos céus não é apenas uma saudação litúrgica, é uma declaração teológica e emocional poderosa. Ao chamarmos Deus de Pai, reconhecemos nossa identidade de filhos. Reconhecemos a proximidade, o amor, o acesso. Não oramos a um juiz distante, nem a uma força impessoal que governa o universo com frieza. Oramos a um Pai que nos ama, que nos conhece, que nos acolhe. Um Pai que está no céu, sim, mas que também habita dentro de nós. E ao dizermos nosso, compreendemos que mesmo em oração íntima, nunca estamos sozinhos. Fazemos parte de uma família espiritual maior. Nossa súplica tem eco. Nossa fé é parte de um corpo. O Pai é meu, mas também é teu. Também é nosso. A segunda linha: santificado seja o teu nome. Nos ensina que a oração deve começar com adoração e não com petições. Antes de pedir, nós exaltamos. Antes de clamar, nós reconhecemos quem Ele é. Santificar o nome de Deus é lembrar sua santidade, majestade, pureza, soberania. É colocar o coração no lugar certo. Quando você começa orando assim, sua alma se alinha. Seus problemas perdem tamanho, suas ansiedades perdem força, porque quando exaltamos a grandeza de Deus, redimensionamos a nossa realidade. É como alinhar a bússola da alma antes de qualquer direção. Sabemos para onde apontar. Em seguida, Jesus nos ensina: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa talvez seja a parte mais profunda e desafiadora da oração, porque aqui entregamos o controle. Aqui reconhecemos que os planos de Deus são mais altos, que a vontade dele é melhor, mesmo quando não entendemos. Orar pelo reino é desejar que a justiça, o amor, a paz e a santidade do céu desçam e se manifestem na terra, começando dentro de nós. E pedir que a vontade de Deus se cumpra é um ato de rendição. Exige maturidade, coragem, fé.
Porque muitas vezes a vontade dele nos leva por caminhos que não escolheríamos, mas que nos conduzem exatamente para onde precisamos estar. Logo depois, Jesus nos conduz a um ponto essencial. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui, aprendemos sobre dependência diária. É um convite à confiança, à gratidão renovada a cada manhã. Então vem o samaritano, alguém desprezado, excluído, à margem do contexto religioso. Mas foi ele quem parou, socorreu, cuidou, carregou, curou. Ele não apenas orou pelo próximo, ele se tornou a resposta de oração. Ele encarnou a compaixão. Ele colocou fé em movimento. Ele viveu aquilo que o céu espera de nós: misericórdia com atitude, compaixão com mãos, fé com ação. Essa coerência entre oração e prática é uma marca inconfundível dos verdadeiros discípulos de Cristo. E mais do que isso, é um princípio espiritual que desbloqueia promessas. Porque quando você começa a viver o que ora, o céu começa a responder com mais clareza, mais frequência e mais profundidade. Se essa palavra falou contigo, escreva agora nos comentários: Senhor, ajuda-me a viver o que eu oro. Seu comentário é um ato de fé, mas também um passo de compromisso com a verdade que você acabou de receber. E se ainda não curtiu, clique agora. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais vidas sedentas por uma fé que não é só falada, mas vivida. Em Tiago 1:22 está escrito: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Essa exortação se aplica de forma direta também à oração. Não basta ser alguém que fala com Deus. É preciso ser alguém transformado por essa conversa. Toda oração verdadeira carrega em si um convite silencioso à mudança. Quem ora por sabedoria será testado em decisões difíceis. Quem ora por paciência será desafiado no trânsito da vida. Quem pede humildade enfrentará situações que exigem renúncia do ego. Deus não é mágico, Ele é Pai. E como Pai, nos amadurece com amor e verdade. Viver o que se ora também nos protege contra a hipocrisia espiritual. Quantas vezes pedimos a Deus uma nova estação para a nossa vida, mas continuamos a caminhar pelos mesmos trilhos de sempre? Dizemos que queremos mudança, mas temos medo de deixar a zona de conforto. Clamamos por um avivamento, mas ainda evitamos perdoar aquele irmão com quem não falamos há semanas. Essa incoerência é como terra seca. A oração é lançada, mas não encontra solo fértil para florescer. O Espírito Santo não se manifesta onde há duplicidade, onde a vida contradiz o clamor. Por isso, ao dobrar os joelhos, pergunte-se: estou disposto a viver o que estou pedindo? Estou preparado para caminhar conforme a resposta que espero receber? Se você clama por direção, está pronto para mudar de rota? Se pede por transformação, está disposto a abandonar os velhos hábitos? Se ora por santidade, está pronto para renunciar os prazeres que te afastam de Deus? Essas perguntas não são para te desanimar, são para te alinhar, porque a oração que muda o mundo começa transformando a alma de quem ora. E aqui está o mais belo: quando você vive o que ora, você se torna uma resposta viva. Você não ora mais esperando que Deus faça algo. Você passa a ser o instrumento através do qual Ele faz. Você se torna um reflexo do que pede. O poder da oração não depende do tamanho da fé, mas da sua verdade. Um coração sincero que clama entre lágrimas, que se agarra à promessa mesmo sem forças, que continua crendo mesmo quando tudo parece desabar. Esse coração move os céus. A oração feita com fé não precisa ser longa nem bonita, ela só precisa ser real e confiante. Por isso, fé e oração estão sempre entrelaçadas. Orar é o ato, crer é a força que sustenta o ato. E quando oramos com fé, até as circunstâncias começam a se alinhar ao propósito de Deus, porque a fé nos transforma antes de transformar o mundo ao redor.
Ela nos prepara para receber, nos molda para suportar a bênção, nos ensina a esperar com dignidade, nos fortalece para não desistir e nos faz reconhecer os pequenos sinais do cuidado de Deus, mesmo quando ninguém mais percebe. Se hoje você está orando por algo que ainda não chegou, se você está num processo em que tudo parece incerto, se a dúvida tem tentado corroer sua alma, aqui vai uma verdade que pode reacender sua fé. Deus honra a fé persistente. Ele não é surdo aos seus clamores, nem indiferente às suas lágrimas. Ele está vendo, Ele está ouvindo, Ele está preparando. Sua oração não está perdida. Ela está sendo ouvida com atenção por um Pai que responde no tempo certo, da maneira certa, pela razão certa. Continue orando, mas, acima de tudo, continue crendo. Porque quando a fé permanece viva, até o impossível se transforma em apenas mais uma oportunidade para Deus manifestar a sua glória. Se essa palavra tocou sua alma, escreva nos comentários: Senhor, eu continuo crendo. Seu comentário pode ser a resposta de encorajamento que alguém precisa hoje. E se ainda não curtiu, clique agora. Esse gesto leva essa mensagem a quem mais precisa ouvir. Não desista. Deus está ouvindo. 7. Viver o que se ora. A coerência espiritual que atrai o favor de Deus. Existe uma verdade espiritual que muitos ainda resistem em aceitar. A oração só tem poder quando está acompanhada de atitudes coerentes com aquilo que se pede. Não adianta suplicar por sabedoria e continuar tomando decisões impulsivas. Não adianta pedir paz enquanto se cultiva a discórdia. Não adianta orar por cura interior e, ao mesmo tempo, se recusar a abandonar os hábitos que alimentam as feridas. Deus ouve orações, sim, mas Ele responde com plenitude quando percebe que o coração não está apenas pedindo, mas disposto a mudar. Disposto a viver aquilo que ora, disposto a agir conforme aquilo que declara com os lábios. Jesus foi direto e firme sobre isso. Em Mateus 7:21, ele disse: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Aqui, ele não desvaloriza a oração. Ele a valoriza em sua totalidade. Está nos ensinando que o reino de Deus não se manifesta apenas nas palavras, mas nas escolhas que fazemos depois de orar. Infelizmente, muitos vivem uma fé de aparência. A boca se move em oração, mas a vida permanece estagnada, incoerente, contraditória. E quando isso acontece, a oração se transforma em ritual vazio. E o céu, em resposta, permanece em silêncio. Viver o que se ora é a essência de uma fé madura. É o momento em que a oração deixa de ser um ato isolado e passa a ser a própria vida em movimento. O cristão que compreende isso não apenas fala com Deus, ele caminha como alguém que falou com Ele. Ele age diferente, fala diferente, escolhe diferente. Se ora por mais paciência, exercita o silêncio diante da provocação. Se clama por cura nos relacionamentos, dá o primeiro passo rumo à reconciliação. Se pede provisão, aprende a semear com generosidade. Porque sabe que a oração que não gera mudança é apenas discurso, não é fé. O bom samaritano, citado por Jesus em Lucas 10, 25 e 37, é um retrato vívido de alguém que viveu o que muitos apenas oram. Um homem ferido estava à beira da estrada. Um sacerdote passa, olha e segue. Um levita faz o mesmo. Ambos eram representantes da religiosidade da época. Sabiam orar, sabiam os rituais, sabiam a lei, mas diante da dor real, não agiram. Ela nos leva de volta à essência, nos tira do centro e coloca Deus no lugar de honra. Nos ensina a confiar, a depender, a perdoar, a adorar, a permanecer. Talvez este seja o momento de resgatar essa oração com reverência, não como uma tradição vazia, mas como um código espiritual que Jesus nos deixou. E toda vez que orar o Pai Nosso, não apenas repita:
Permita que cada palavra te transforme. Ore devagar. Respire entre os versos. Sinta a presença de Deus em cada frase, porque quando o Pai Nosso é orado com o coração, o céu se aproxima da terra e Deus se aproxima do homem. 9. Quando a alma aprende a ouvir a dimensão oculta da oração. Para muitos, orar é falar com Deus, expressar pedidos, apresentar dores, clamar por milagres, entregar louvores, falar. Mas há uma dimensão da oração ainda mais profunda, muitas vezes ignorada, a arte espiritual de escutar. Escutar a Deus não é um dom místico reservado apenas a profetas ou a figuras especiais da fé. É uma prática espiritual acessível a todo aquele que se dispõe a silenciar, a calar a mente, a acalmar a alma, a desacelerar os sentidos, para perceber o sussurro divino que não fala aos ouvidos, mas ao espírito. É nesse lugar silencioso que Deus revela direções, cura feridas, restaura propósitos. É ali, quando cessam as palavras humanas, que começam os sussurros eternos. E talvez seja essa a parte da oração que mais nos falta hoje, porque vivemos cercados de ruído. A alma anda agitada. Queremos respostas rápidas, sinais visíveis, confirmações instantâneas. Mas Deus não compete com o barulho. Ele sussurra, e só quem aprende a escutar consegue ouvi-lo. Se essa palavra falou ao seu coração até aqui, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a ouvir a tua voz no silêncio. E se ainda não curtiu, faça isso agora. Esse gesto pode fazer com que esta mensagem alcance mais vidas sedentas por uma oração mais verdadeira, mais viva, mais transformadora. E talvez entre tantas orações não respondidas, o que esteja faltando não seja mais palavras, mas mais silêncio, mais escuta, mais presença, mais reverência, porque a oração que transforma não é um monólogo, é um diálogo. E para que haja diálogo, é preciso saber parar de falar. Em Eclesiastes 5:1-2, o sábio escreve: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Não te apresses com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Aqui, ele nos oferece uma chave poderosa. A verdadeira reverência inclui saber calar. Saber calar diante de Deus não é fraqueza espiritual, é maturidade espiritual. Quem aprendeu a escutar o Pai não sente mais necessidade de impressioná-lo com palavras. Já não busca convencer a Deus com frases elaboradas. Deseja apenas estar disponível para ouvir sua vontade, seu consolo, sua correção, sua direção. E ninguém modelou isso melhor do que Jesus. Em momentos decisivos de seu ministério, ele se retirava para lugares desertos, silenciosos, afastados da multidão. Não apenas para falar, mas para escutar o Pai. Ele sabia que a força para continuar a missão não estava apenas em apresentar pedidos, mas em ouvir a voz que confirmava sua identidade, renovava sua coragem e revelava o próximo passo. No Getsemane, no monte, no deserto, em cada lugar de recolhimento, Jesus se colocava na posição de quem ouve. E se o Filho de Deus precisou silenciar para ouvir o Pai, quanto mais nós. Mas ouvir a Deus exige treinamento. Não é automático, não é mágico, não se trata de vozes audíveis, trata-se de desenvolver uma sensibilidade espiritual. Ouvir a Deus é aprender a reconhecê-lo na palavra, na consciência, em conselhos, na criação e também no silêncio. Só que o coração ansioso não escuta, a mente barulhenta não percebe, o espírito inquieto não discerne. É por isso que muitos dizem: Deus nunca fala comigo, quando na verdade Deus fala sempre. O problema é que poucos param tempo suficiente para reconhecê-lo. O profeta Elias entendeu isso de forma marcante.
após vencer uma grande batalha espiritual no Monte Carmelo, foi tomado pela exaustão e pelo medo. Fugiu, escondeu-se numa caverna, desejou até a morte, e ali, quebrado, Deus decidiu se revelar. Mas não como Elias esperava. O Senhor não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele estava numa brisa suave, num sussurro tranquilo. 1 Reis 19, 11, 12. Essa cena, entre tantas na Bíblia, nos revela um princípio essencial. A voz de Deus não compete com o ruído do mundo. Ela não se impõe. Ela se revela aos que aprendem a discernir no silêncio. Escutar a Deus também é um ato de fé, porque exige permanecer atento mesmo quando não há resposta imediata. Exige paciência, humildade, esperança e, sobretudo, confiança. A escuta é um sinal de que você acredita que Deus tem algo a dizer. E Ele tem. Ele fala, Ele guia, Ele revela. Mas só quem aprendeu a esperar com fé é capaz de perceber. Como disse o salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. É no aquietamento que o conhecimento de Deus se torna pessoal, íntimo, revelador. Muitos cristãos vivem frustrados espiritualmente, não porque Deus não fale, mas porque não param para escutar. Falam, pedem, clamam. Depois se levantam e seguem com suas decisões, sem esperar pela resposta divina. Mas como discernir os tempos? Como saber o caminho certo? Como perceber os riscos e reconhecer as portas abertas ou fechadas, sem aprender a ouvir? A escuta espiritual não é luxo, é sobrevivência. É indispensável para quem deseja caminhar segundo o Espírito. Por isso, a oração que inclui a escuta não apenas traz respostas, ela forma discernimento, ela constrói sabedoria, ela treina o coração para obedecer. Ao longo da Bíblia, vemos que os grandes homens e mulheres de Deus não eram apenas oradores eloquentes, eram ouvintes atentos. Moisés ouviu Deus na sarça ardente. Samuel ouviu Deus ainda menino. Maria ouviu o anjo e guardou tudo no coração. Paulo, antes de pregar com poder, passou anos no deserto, ouvindo. Todos eles entenderam uma verdade crucial: ouvir precede agir. A oração que escuta é a que prepara o caminho para a obediência. Portanto, se sua vida de oração tem sido marcada apenas por palavras, talvez este seja o momento de adicionar um novo ritmo: o da escuta. Separe um tempo, não para falar, mas para ouvir. Leve um caderno, anote o que sentir. Perceba o que Deus está sinalizando no seu espírito. Às vezes, Ele não responde com frases, mas responde com uma paz que ultrapassa o entendimento, com uma convicção inesperada, com um impulso suave na direção certa, com uma luz interior que dissipa a dúvida. A alma que aprende a escutar amadurece. Ela não se desespera com o tempo. Ela não exige respostas instantâneas. Ela confia, ela espera, ela permanece. Porque quem escuta Deus com frequência não se perde com facilidade. E quanto mais você escuta, mais sensível se torna a presença dele. Mais profundo se torna o seu relacionamento com o Pai. E mais discernimento você carrega, não só para orar, mas para viver. Se essa palavra falou profundamente ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a escutar a tua voz no silêncio. E não esqueça de curtir e compartilhar. Essa mensagem pode ser exatamente o que alguém ao seu redor está precisando hoje para reencontrar o sentido da oração viva, sensível e real. Quando a oração passa a ser praticada em cada aspecto da vida, ela deixa de ser um esforço isolado e se torna um estado permanente de comunhão com o céu. 10. A oração que transforma. Não é o mundo que muda, é você que se torna outro. Muitos buscam a oração como instrumento de mudança do exterior. E sim, é verdade. A oração pode mover montanhas, curar enfermidades, abrir portas, reverter diagnósticos. Mas
O maior milagre da oração não acontece ao redor, acontece dentro. A oração genuína, persistente, diária, cheia de fé e humildade, tem o poder de reconstruir o interior do ser humano. Ela muda a forma como você vê o mundo, como você se enxerga e, principalmente, como você enxerga Deus. Porque, acima de tudo, orar é se expor à presença do Senhor. E ninguém entra nessa presença com sinceridade e sai igual. Esse é o segredo que muitos ainda não entenderam. A oração transforma antes de atender. Ela quebra o velho homem, desfaz camadas endurecidas, renova o que estava cansado e vai, pouco a pouco, dando lugar ao novo. Sem perceber, o coração vai sendo purificado. Feridas antigas começam a cicatrizar. E aos poucos, as respostas que antes pareciam urgentes perdem importância, porque começamos a compreender que a verdadeira bênção não é o que recebemos, é quem estamos nos tornando. Paulo entendeu isso profundamente. Em 2 Coríntios 3,18, ele escreveu: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Essa transformação não é barulhenta, não é repentina, é contínua, progressiva, silenciosa. E ela acontece na oração, não nas orações ocas, decoradas, automáticas, mas nas orações cheias de verdade, cheias de escuta, cheias de lutas internas, de lágrimas que às vezes nem sabemos explicar. É nesse espaço de exposição vulnerável ao Espírito que o caráter de Cristo começa a ser impresso em nós. E a verdadeira identidade espiritual começa a emergir. O próprio Jesus, sendo o Filho de Deus, orava constantemente. Não por fraqueza, não por falta de fé, mas porque ele sabia. A oração é o lugar onde a alma se alinha ao céu, onde a vontade humana se submete à divina, onde o coração se torna um terreno fértil para o reino. A oração é o Getsêmani diário da alma, o lugar onde de joelhos dizemos: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E é nesse lugar que deixamos de ser apenas pedintes diante de Deus e nos tornamos filhos moldados pela presença dele. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, transforma-me enquanto eu oro. E se ainda não curtiu, esse é o momento. Porque cada gesto como esse faz com que essa mensagem chegue a outras vidas, que talvez estejam orando todos os dias, sem perceber que o maior milagre não é o que Deus faz, é quem Ele nos ajuda a ser. Essa frase, não seja feita a minha vontade, mas a tua, embora simples, carrega uma das maiores forças espirituais que existem. Ela representa o rompimento com o ego. É o grito de um espírito que se rende. É o nascimento de um homem novo. Muitos cristãos permanecem anos orando por bênçãos, mas continuam os mesmos. E não porque Deus não esteja ouvindo, mas porque se recusam a permitir que a oração os transforme. Falam com Deus, esperando que o mundo mude, mas não percebem que Deus está esperando que eles mudem primeiro. É por isso que, às vezes, algumas orações não recebem resposta. Porque o coração que ora ainda não está preparado para receber o que pede. E Deus, em sua misericórdia, prefere adiar o milagre do que concedê-lo a alguém não moldado para sustentar a bênção. A oração que transforma é aquela que começa pedindo por algo e termina descobrindo que o maior tesouro já foi encontrado, a presença de Deus. Quando a alma experimenta o prazer da intimidade com o Pai, os clamores se tornam menos urgentes e a comunhão mais preciosa. Orar passa a ser descanso, não esforço, confiança, não desespero, alegria, não apenas súplica. E é nesse ambiente de intimidade que o Espírito Santo encontra liberdade para agir, limpando o que precisa ser limpo, curando o que precisa ser curado, libertando o que precisa ser liberto. Davi, um homem segundo o coração de Deus, sabia exatamente disso.
Seus salmos nos mostram a oração como um caminho de transformação. No Salmo 51, após seu pecado ser exposto, Davi não clama por restituição nem preservação do trono. Ele clama: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Essa é a oração de quem entendeu que a verdadeira transformação não acontece no trono, mas no coração. E quando o coração é renovado, tudo muda, mesmo que o mundo permaneça o mesmo. Por isso, aqueles que oram com profundidade começam a ver o mundo com outros olhos. Percebem sinais onde antes havia silêncio. Encontram paz onde antes havia inquietação. Reagem com sabedoria onde antes se exaltavam. E tudo isso não porque algo mágico aconteceu fora, mas porque algo santo aconteceu dentro. Esse é o fruto verdadeiro da oração contínua. O cristão que ora de verdade não precisa de reconhecimento público, não busca aplausos. Sua transformação silenciosa é vista pelos céus, e o Pai, que o vê em secreto, o recompensa com maturidade espiritual, discernimento e paz. Por fim, é importante lembrar: a oração que transforma não é um evento, é um processo. Não se trata de uma oração específica, mas de uma vida que ora. A transformação não acontece em um único clamor, mas na constância da entrega. E mesmo quando você não vê progresso visível, saiba que está sendo moldado. Como barro nas mãos do oleiro, você está sendo apertado, girado, formado, até se tornar um vaso útil nas mãos do Criador. Portanto, se você ainda não viu os frutos da oração, não desista. Talvez o maior milagre esteja acontecendo agora mesmo. Em silêncio, sem alarde, Deus está te transformando. E quando o coração estiver pronto, a resposta virá. Mas talvez você já terá sido tão moldado que nem precisará mais pedir o que pedia no início, porque entenderá que a maior resposta foi ter se tornado alguém que caminha com Deus. Quando a oração se torna um encontro, sua vida nunca mais será a mesma. Se você chegou até aqui, permita-me dizer algo com toda a sinceridade. Você não é qualquer um. Você é alguém que escolheu permanecer. Alguém que, entre tantas vozes, decidiu escutar a voz de Deus. Alguém que deseja ir além das repetições. Que deseja viver uma vida que ora, e não apenas orações soltas na vida. Você foi chamado para algo maior, para uma fé madura, para uma vida transformada, para uma comunhão real com o Pai. E a oração é o caminho, não um ritual, mas um relacionamento. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu quero viver a oração que transforma. Curta e compartilhe esta palavra. Você pode ser o canal pelo qual outras almas encontrem esse mesmo caminho de transformação. E lembre-se, a oração que mais transforma não muda o mundo. Ela muda você. E isso muda tudo. Que em meio a tantos ruídos do mundo, você tenha decidido escutar a voz de Deus já revela algo profundo sobre quem você é. Essa escolha, por mais simples que pareça, carrega um sinal poderoso. Há em você um anseio verdadeiro por mais de Deus, um desejo por profundidade, por transformação real, por comunhão que não se esgota em palavras. E é justamente esse anseio que o Espírito Santo honra hoje. Ao longo dessa jornada, desvendamos juntos os segredos que a Bíblia nos revela sobre como devemos falar com Deus, e também os erros que muitas vezes cometemos sem perceber. Aprendemos que Deus não se impressiona com repetições vazias, mas se move diante de um coração sincero. Que Ele não está à procura de palavras bonitas, mas de almas quebrantadas. Descobrimos que o perdão não é uma sugestão espiritual, mas o alicerce da oração que verdadeiramente toca o céu. Que a fé não é emoção passageira, mas uma decisão diária de crer mesmo no silêncio. Que o silêncio, ao contrário do que se pensa, não é ausência de Deus. É espaço sagrado para escutá-lo. Ficou claro que orar é muito mais do que pedir. É viver, é se render,
é abrir mão do controle, que orar não é manipular o céu, mas alinhar a alma à vontade do Pai. E, sobretudo, aprendemos que o milagre mais extraordinário da oração não acontece fora, acontece dentro de quem ora. A verdadeira transformação acontece quando o Espírito de Deus encontra espaço no coração de quem se entrega. E agora, neste final de caminhada, uma pergunta precisa ecoar com força no seu espírito. E agora? O que você vai fazer com tudo isso? Porque o verdadeiro fruto dessa mensagem não está em você se emocionar, nem apenas em aprender algo novo. Ele está em você decidir. Decidir transformar sua vida de oração, decidir abandonar as máscaras, decidir perdoar, silenciar, ouvir, confiar, viver aquilo que você mesmo tem pedido a Deus, decidir voltar para o seu lugar secreto e recomeçar, ou continuar, mas agora com mais consciência, com mais verdade, com mais profundidade. Talvez até hoje sua oração fosse superficial, automática, baseada no medo ou na tradição, mas agora isso pode mudar. Você está diante de uma escolha espiritual. Continuar orando como antes ou permitir que a oração se torne um verdadeiro encontro com o Deus vivo. E quando esse encontro acontece, nada permanece igual. O desespero dá lugar à paz. A dúvida se curva diante da fé. A ansiedade é silenciada pelo descanso. E mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado ao seu redor, você já não é o mesmo. Porque agora você entendeu, orar não é apenas falar com Deus, é andar com Ele, é viver com Ele, todos os dias. E por isso eu quero te fazer um convite especial. Comente aqui embaixo a frase: Deus, transforma minha oração e minha vida. Escreva isso como um selo de compromisso, como uma aliança pública com o céu, como um passo de fé que marca o início ou o renascimento de uma nova etapa na sua jornada espiritual. Eu estarei lendo cada comentário e sim, quero orar por você que chegou até aqui, que decidiu ir até o fim, que abriu o coração, que permitiu ao Espírito Santo confrontar, consolar, curar e restaurar. E se essa mensagem falou com você, se em algum momento você sentiu Deus te tocar, não guarde isso só para você. Curta agora mesmo este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa aprender a orar de verdade. Porque quando você faz isso, o algoritmo do YouTube entende que essa mensagem é importante e passa a entregá-la para mais pessoas. Pessoas que, como você, estão sedentas, que talvez estejam orando sozinhas, em silêncio, sem saber se Deus as ouve. E Ele ouve. E Ele quer falar com elas, assim como falou com você hoje. Você pode ser um instrumento de Deus para transformar outras vidas. Basta um clique, um gesto simples, mas com um impacto eterno. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Não apenas para receber conteúdos como este, mas para permanecer conectado à palavra, à oração, à presença. Muitos que nos acompanham não têm uma igreja próxima. Outros, por diversas razões, não conseguem participar como gostariam. Para muitos, este canal tem se tornado uma extensão do altar, uma tenda de oração, um lugar onde o céu fala e o coração responde. E ao se inscrever, você nos ajuda a continuar levando essa missão adiante. Uma alma por vez, uma oração por vez. Agora, antes de sair, quero te pedir algo muito especial. Fique em silêncio por alguns minutos. Sim, não pause o vídeo ainda. Não vá para outro conteúdo. Apenas permita-se parar. Deixe que a música de fundo toque suavemente. Respire fundo. Feche os olhos. Sinta. Talvez seja nesse silêncio que Deus comece a falar com você. Talvez seja agora, sem mais palavras, que você finalmente escute o que tem esperado ouvir há tanto tempo. Diga algo ao Senhor. Em pensamento, um agradecimento, um louvor, ou apenas um "eis-me aqui". Permita que a paz do Espírito Santo envolva seu espírito, porque neste momento não é o vídeo que está terminando, é o céu que está se abrindo.
E o Deus que te ouviu o tempo todo, agora está te respondendo.